Olá! Hoje a gente vai passar pelos fundamentos da arquitetura da web. A ideia é cobrir desde o modelo cliente-servidor até o consumo de APIs com Python. Isso vai dar uma base bem importante para qualquer projeto de ciência de dados que precise interagir com a internet. Então, para começar, vamos dar uma olhada no padrão de comunicação que é a base de tudo na web. O modelo cliente-servidor. É bem simples, na verdade. O cliente é quem começa tudo, quem faz o pedido. Pode ser um navegador de internet ou até mesmo um script em Python. E do outro lado, claro, tem o servidor, que é o computador responsável por receber esse pedido, processar o que foi solicitado e mandar uma resposta de volta. E a comunicação toda na web segue sempre esse fluxo de 3 passos. Primeiro, o cliente envia uma requisição, um request. Segundo, o servidor processa essa requisição. E, por último, o servidor devolve uma resposta, ou response, para o cliente. É basicamente isso, a base de toda a interação que acontece. Ok, agora que a gente já entendeu esse ciclo de comunicação, vamos ver quais são as tecnologias, as camadas que fazem tudo isso funcionar na prática. Olha só que interessante essa pilha de tecnologias. Cada camada aqui depende da que vem antes. A gente começa lá embaixo com a infraestrutura física da internet. Depois, sobe para os protocolos que cuidam do transporte e do endereçamento, como o TCP/IP. Aí vem o DNS, para traduzir os nomes. E lá no topo, o HTTP, que é a linguagem da aplicação, até a gente chegar nos arquivos de fato, como HTML ou JSON. Então, na base de tudo isso está o TCP/IP. São 2 protocolos que trabalham juntos. O TCP, ele cuida de quebrar os dados em pacotes menores e também de garantir que eles cheguem no destino na ordem certa. Já o IP, o IP é o responsável por dar o endereço para cada um desses pacotes para que eles saibam exatamente para onde ir na rede. Certo, mas como o computador sabe qual é o endereço IP do servidor que ele quer contatar? É aí que entra o DNS, o Sistema de Nomes de Domínio. Ele funciona basicamente como uma agenda de contatos da internet. Ele pega um nome que a gente entende como google.com e traduz por endereço IP numérico que as máquinas usam para se encontrar. E essa tradução de nome para IP não é feita em um único passo. É um processo distribuído e hierárquico que geralmente segue 4 etapas. Começa no seu provedor de internet, passa por servidores raiz, depois por servidores de domínio de topo, como os de .com ou .br, até finalmente chegar no servidor que sabe o endereço IP exato daquele site. Beleza, a conexão foi estabelecida, o endereço foi encontrado. Agora, o cliente e o servidor precisam conversar numa língua que ambos entendam. E essa língua é o HTTP, o protocolo de transferência de hipertexto. Toda requisição HTTP tem o que a gente chama de método. Ele é basicamente um verbo que diz para o servidor qual é a intenção daquela requisição. Por exemplo, get é para ler ou buscar um recurso. Post é para criar algo novo. Put serve para atualizar um recurso que já existe. E delete, como o nome diz, para remover. Esses métodos são a base do que a gente conhece como APIs RESTful, que é um padrão muito comum para construir serviços na web. E depois que o servidor processa o pedido, ele sempre responde com um código de status. É um número que resume o que aconteceu. Se vier um código na casa dos 200, tipo 200 OK, significa que deu tudo certo. Códigos na faixa de 400, como o famoso 404 not found, indicam um erro do lado do cliente. E códigos que começam com 5 apontam para um erro lá no servidor. Bom, agora que a gente já viu toda essa teoria, vamos para a prática. Vamos ver como usar tudo isso em Python para consumir APIs usando a biblioteca Requests, que é extremamente popular para isso. Quando a gente faz uma chamada usando a biblioteca Requests, ela nos retorna um objeto, o objeto Response, e ele vem recheado de informações úteis sobre a resposta do servidor. A gente pode acessar o status code, por exemplo, pode pegar o corpo da resposta em formato JSON com o método JSON. Ou como texto puro com o atributo text, e tem também o response.ok, que é uma forma rápida de checar se o status code indica sucesso. E quando a gente precisa enviar dados, por exemplo, numa requisição POST, a biblioteca Requests oferece 2 maneiras principais. A gente pode usar o parâmetro data, que envia a informação no formato de formulário, que é um jeito mais antigo. Ou, o que é muito mais comum hoje em dia, usar o parâmetro JSON. Ele já pega um dicionário Python e converte para JSON automaticamente. Esse é o padrão para APIs REST modernas e para quase tudo em ciência de dados. E para fechar, vamos falar de um ponto super importante: tratamento de erros e boas práticas. Afinal, a rede pode falhar e nosso código precisa estar preparado para isso. Uma coisa muito importante sobre a biblioteca Requests é que, por padrão, ela não gera um erro no programa se a resposta do servidor for um erro HTTP, como um 404 ou 500.
a requisição completa e cabe a nós, no código, verificar se o resultado foi de sucesso ou não. E para fazer essa verificação, tem basicamente duas formas. A primeira é a manual. A gente usa um if checando response.ok ou response.statuscode. A segunda abordagem, que é mais recomendada para um código mais sério de produção, é usar o método response.raiseForStatus. Ele vai fazer essa checagem e, se o status for de erro, vai levantar uma exceção automaticamente. Outro ponto crucial é sempre mesmo usar um timeout. Definir um valor, tipo 5 segundos, garante que seu script não vai ficar travado para sempre esperando por uma resposta de um servidor que pode estar lento ou fora do ar. Isso aqui é uma regra de ouro, não tem negociação. Para qualquer código que vai para a produção, a falta de um timeout é um risco muito grande. O programa pode simplesmente ficar parado, travado, esperando uma resposta que nunca vai chegar. Então, para a gente fechar, aqui está um padrão bem legal para escrever um código confiável e pronto para produção. Primeiro, encapsular a chamada da API dentro de uma função. Segundo, como já falamos, sempre usar um timeout. E terceiro, usar RaiseForStatus dentro de um bloco tryExcept para poder capturar e tratar os erros de rede de uma forma organizada e segura. Obrigado por acompanhar esta análise.